no Bola em Jogo. O comunicador que deixa você na cara do gol. Heraldo Leite. Vou trazer aqui agora uma entrevista com um jornalista, editor de livros da editora Livros de Futebol. É o César Oliveira, que vai nos falar sobre o lançamento de 3 livros que virão por aí, que vão dar o que falar, sobretudo nos amantes do futebol, evidentemente. César, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Bola em Jogo. Boa tarde, Heraldo, meu amigo, boa tarde a todo mundo, boa tarde aos ouvintes, um abração para o Gerson, parabéns ao Zé e vamos em frente. Ô César, você vai fazer aqui o lançamento, né? Está preparando o lançamento dos livros 1957, o ano da virada da chave, esse é um. O outro deles é Anjo Indomável, contando a história de Mané Garrincha. E um terceiro que é a biografia de Dida, do grande Dida do Flamengo, com prefácio já feito pelo Zico. São lançamentos que estão dependendo ainda de um patrocínio, de um apoio cultural, mas eu queria que você falasse sobre a pesquisa, principalmente desses 3 livros. Vamos tentar ser didáticos aqui, um por um. 1957, o ano da virada da chave. Exatamente fala sobre o que, César Oliveira? Esse livro me foi oferecido pelo Francisco Micheli, que é um pesquisador do Sul, Micheli, o nome dele correto, e ele é um admirador do futebol brasileiro e ele viu nesse título do Botafogo em 57 algumas semelhanças com essa profissionalização do Botafogo hoje. E o livro mostra como é que o Botafogo se armou em 57 para chegar àquele acachapante 6-2 na final, né? Quer dizer, tinha João Saldanha e Renato Estelita, bancados pelo Ademar Bebiano e uma gestão profissionalizada, né? Eu acho que isso é o que está acontecendo. Na verdade, o João antecipou em décadas como é que a coisa deveria ser feita, né? Como sempre, né? O João era um visionário. É uma pesquisa muito legal, estamos cobertos de reproduções da final. É um livro muito interessante para a torcida do Botafogo. Esse livro me chama muita atenção porque foi o ano do meu nascimento, 1957, o ano da virada da chave, que conta a história. Nesse ano, meu pai levou para casa a camisa do Paulinho Valentim, que fez 5 gols naquele jogo. 5 gols na final contra o Fluminense, né? Fluminense. Contra o Fluminense. Imagina uma final, Botafogo e Fluminense. Um time, qualquer um sobre o outro, né? Forças equiparadas, fazer 6-2 com 5 gols de um centroavante só, né, Dé? Foi legal, porque eu vi o Tiquinho, o Soares perdeu uns 5 gols ontem e não fez nenhum, né? O Paulinho Valentim até hoje agradece ao Garrincha. Desses 5 gols aí, o Garrincha rolou 6 para ele, 1 ele perdeu. E o Quarentinho? Eu uma vez estava entrevistando o Luiz Mendes para um evento que eu estava fazendo, convidando ele para um evento que eu estava fazendo, e ele me disse que considerava o Garrincha o maior empresário do futebol em todos os tempos, porque o que ele vendeu de centroavante não está no dia. É verdade, cara, é verdade. Muito bom essa, né? Essa é. Até eu me dava bem jogando com o Garrincha, cara. Aliás, o outro livro é Anjo Indomável, conta a história de Garrincha. Em que é que você se baseia, já que Garrincha é um personagem muito rico de histórias, hein, César Oliveira? Esse livro é escrito pelo mesmo autor da biografia do Dida, o alagoano, o jornalista e escritor Mário Lima. E ele, como é alagoano, está lá perto do Exílio Funiô, ele foi futucar as origens do Garrincha, e esse livro é uma homenagem aos 90 anos do Mané que ele completaria ano passado, né? Como é o nome do autor do livro? Mário Lima. Mário Lima. De Maceió. Mário Lima de Maceió, terra do Zagallo, né? E do Índio também. E do Índio também. E do Dequinha também. Do Dequinha também. Alagoas deve ter alguma coisa na água lá, como tem em Campos, né? Em Campos tem essa água também, que gerou muitos craques, né, César? Marildo, Didi e Paulo Henrique. E por aí. E outros, né? E a biografia de Dida? Quem é que escreve o livro? A biografia do Dida também foi escrita pelo Mário Lima, porque ele está lá próximo ao Museu Dida. O jornalista lá, o Tené Perdigão, que faleceu ano passado, que foi o criador do Museu Dida, da família do Dida,
e ele levantou todas as informações do Dida lá no CSA até ele vir para o Flamengo e ser o reserva do Pelé na Copa de 58, né? E ele sendo o ídolo do Zico, eu pedi ao Zico que ele desse o prefácio, ele atendeu com a presteza de sempre, né? Zico atende Esses sempre. Esses 3 livros, Heraldo, estão prontos para irem para a gráfica, mas a gente foi atropelado pela pandemia. Porque quando a pandemia chegou, os patrocinadores sumiram, né? Então a briga é conseguir patrocínio para imprimir os livros e lançar. O Dida vai ser lançado em Maceió e no Rio, né? E os livros do Botafogo, no Botafogo o presidente do Sérgio já autorizou que a gente faça isso lá. Perfeitamente. E nós também da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro teremos prazer em participar desses lançamentos, porque tem tudo a ver com o futebol do Rio de Janeiro, com a Associação dos Cronistas, com a crônica esportiva, né? O que fizeram. Exato. Esse Botafogo de 57, o Garrincha, o Dida, né? Que o Zico sempre disse que é o grande ídolo dele. Quem foi o seu grande ídolo? Ele sempre fez questão de dizer que era o Dida. Né? O meu grande ídolo no futebol está aí na tua esquerda. A minha esquerda aqui, o canhotinha, Gerson. Ainda vou convencê-lo a me permitir fazer a biografia futebolística dele, porque esse homem sabe de futebol, é uma grandeza. Infelizmente a gente está aqui para testemunhar isso, né? E ver como o Gerson tem a participação dele no futebol, como ela é intensa, como ela é verdadeira, duradoura e até hoje, felizmente, inigualável. Gerson é responsável por muitas alegrias da minha juventude. Tá bom, César. César, obrigado então. Quem quiser fazer um contato para esse patrocínio, apoio cultural, como é que faz? Pode mandar um e-mail para livrosdefutebol@gmail.com ou então ligar para o meu WhatsApp 21 988-592-908. 988-592-908. Livrosdefutebol@gmail.com. É mais fácil de guardar. Eu tenho um pedido ao Del, aniversariante do dia. Do dia não. Que é o seguinte, como ele já ameaçou várias vezes contar só o catruz de um 7-1 que o Botafogo tomou, eu queria que ele descobrisse, elucidasse pra gente o que aconteceu com aquela derrocada no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Eu acho que só Boleira que sabe, né? Não, César, não tem como contar isso. Isso aí é uma tragédia. E tragédia tem vários motivos, né? Mas, compadre, eu que desejo toda a sorte do mundo, que você consiga aí os patrocinadores e que esses livros venham correndo para nossas mãos, porque vai ser muito bacana para todos nós. Tomara, um beijo, tomara que você consiga editar rapidamente, brevemente, esses livros para enriquecer a nossa cultura. César, para animar os empresários e patrocinadores, tem projetos prontos de valores e contrapartidas, e esses livros estão prontos para irem para a gráfica e serem lançados em no máximo um mês. Então, o e-mail para livrosdefutebol.com.br. Não. livrosdefutebol@gmail.com. Isso, @gmail.com. Livros de futebol, livros no plural, livrosdefutebol@gmail.com. É o canal para os interessados aí, para as pessoas que puderem colaborar com a história do futebol carioca e brasileiro, a ajudarem o César na edição desses livros que estão prontos para ir para a editora. A preocupação, Heraldo, é com a historiografia do futebol brasileiro, deixar um legado de livros que ajudem os pesquisadores daqui a 20, 30 anos. Você vê, está fazendo um livro de 57. Eu estou acabando de preparar a edição de História do Futebol do Brasil, do Tomás Mazzoni, que é um livro de 1950. É isso aí. A gente tem que manter viva a história, manter viva a memória do nosso futebol. Obrigado, César. Um grande abraço para você, meu amigo. Muito obrigado. Um abração para todo mundo. Um abração, Gerson. Um abração, Zé. Um abração aos ouvintes. Valeu, César Oliveira, do Livros de Futebol, editora Livros de Futebol, publicitário e diretor da editora.